Boa noite a todos que nos acompanham. Para nós da Associação dos Oficiais é uma satisfação muito grande ter você aí na sua casa acompanhando a nossa primeira live, Live Papo Oficial. Vai ser uma rotina da Associação dos Oficiais, que está fazendo lives para estar levando informações, batendo um papo, trocando ideias com o nosso associado e com os militares de maneira geral. Na noite de hoje, no Papo Oficial, nós estaremos aqui batendo um papo com o Tenente Coronel Lemos, ele que é diretor de militares da Goiás Previdência, Tenente Coronel da Polícia Militar, nosso amigo, e nós vamos abordar o tema do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás, a Lei 20.946. É um tema de grande relevância e a Associação dos Oficiais, contando com o apoio do Tenente Coronel Lemos da Goiás Prev, vai poder levar um pouco mais de esclarecimentos para vocês. Nós estamos também abertos a receberem qualquer tipo de pergunta relativa ao tema, serão respondidas no final da nossa live. Boa noite, Tenente Coronel Lemos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os oficiais, colegas que nos acompanham. Estamos aqui para responder. A lei entrou em vigor agora dia 1º de janeiro do ano de 2022 e estamos todos aqui para responder. Mais uma vez, obrigado. Lemos, vamos começar com uma pergunta, acho que bem inicial, Como que surgiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás? Primeiramente, o Sistema de Proteção Social dos Militares, ele já existe no âmbito das Forças Armadas da União, A Marinha, a Aeronáutica e o Exército tem ele já desde sempre, não tem previdência. Ocorria que os estados, por força de uma lei federal, a Lei Geral dos Sistemas de Previdência, a 9717, mantinham os militares dos estados no regime de previdência, o extinto regime próprio de previdência dos militares. A gente sabe, todos nós sabemos, que no ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro iniciou uma reforma da Previdência. Essa reforma foi feita por meio da Emenda Constitucional 103. Essa emenda constitucional ela foi publicada no mês de novembro, e aí teve uma modificação substancial em relação ao regime dos militares. Ele afastou dos militares as regras previdenciárias, daqui a pouco a gente vai explicar o que é regra previdenciária, e os colocou dentro do sistema de proteção social, tal como é feito nas Forças Armadas. Ele fez isso ao passo que ele modificou, na Emenda Constitucional 103, as competências legislativas da União e inseriu dentro dessas competências a competência da União de legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão para militares. Feito isso, ele editou a lei, o governo federal editou a lei geral, a lei 13954, ela modificou o decreto 667. Essa lei foi promulgada no dia 16 de dezembro do ano de 2019, publicada no dia 17 de dezembro do ano de 2019. E dali para frente começa a surgir para nós, militares estaduais do Distrito Federal e porventura dos territórios, o sistema de proteção social, com regras já fixadas na União, com algumas diferenças entre o sistema de proteção social federal, mas com semelhança, guarda verossimilhança com esse sistema. Alguns pontos a gente pode esclarecer depois, vamos aguardar aí. Então, pedir para vocês que o marco legal para a criação do sistema de proteção social dos militares estaduais é o dia 17 de dezembro de 2019, quando foi publicada a Lei 13954. Então, é uma espécie de uma simetria, Ela equivale, compara a questão dos militares estaduais aos militares das Forças Armadas? Sim, as regras são simétricas, Existe algumas diferenças, já vou citar qual que é a diferença logo. A diferença é na contribuição, A gente tem uma contribuição envolvida no processo, a contribuição social, a contribuição que era previdenciária antes, Nas Forças Armadas, a contribuição era só voltada para a pensão. Então, o militar das Forças Armadas paga a contribuição para a pensão. Certo. Já nas Forças Auxiliares, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, nos sistemas de proteção sociais estaduais, existe a contribuição, e a contribuição era voltada para a pensão e para a inatividade. Então, são duas formas. É a principal diferença, Nos demais situações, a gente tem parâmetros fixados
com a lei das Forças Armadas e tem que guardar realmente uma certa identidade. Até porque somos militares, né? A questão de sermos militares estaduais, forças auxiliares, eu acho que o legislador entendeu essa questão para poder dar essa simetria, essa comparação. Somos policiais, mas militares estaduais, então talvez aí foi a questão da diferença com as demais carreiras ligadas à segurança pública. Eu acho que isso atende sobretudo uma lógica, né? Eu acho que está perfeito no raciocínio. A lógica é que a gente tem uma classificação de agentes públicos, né? E dentro dos agentes públicos a gente tem os servidores públicos, né? Cujo regime previdenciário está condicionado no artigo 40 da Constituição Federal, e os militares. Então a gente estava num sistema híbrido, recebendo uma proposta previdenciária, quando na verdade era militar. Então a justiça, a lógica feita pela Emenda Constitucional 103 e a Lei 13954 foi tratar militares estaduais tal como são militares. Dando a identidade, né? Como você colocou, havia uma duplicidade de linhas a serem seguidas, o que causava até uma certa insegurança jurídica também. O pior de tudo que eu vejo com isso é que a gente tinha os mesmos deveres, os mesmos direitos, o mesmo regime jurídico constitucional, praticamente, né? E tinha uma previdência apartada. Previdência, norma previdenciária tem diferença da norma do sistema de proteção social. As normas do sistema de proteção social, elas levam muito em conta a natureza das atividades. O militar não tem a mesma natureza do servidor público. Nem os mesmos direitos. Nem os mesmos direitos, e aí segue, tem tantas relações. A gente, exemplo, só para todos sabem, né? A gente pode citar, por exemplo, que a gente é proibida a sindicalização, é proibida também, alguns direitos políticos são mitigados. Greve. Entre eles, né? Isso. Direito à greve. Tanto é que nós não temos sindicatos, né, que representam os militares, nós temos as associações em que há distinção. Inclusive há muitas vezes até por parte de algumas pessoas uma certa confusão até onde pode ir, quais os limites, quais os deveres de uma associação, quais as diferenças em relação ao sindicato. O sindicato ele representa, como você bem colocou, servidores públicos. Nós representamos militares e temos um ordenamento jurídico próprio que, ao nosso ver, tanto quanto mais rígido, vamos assim dizer, devido à nossa natureza. Então acaba que nós temos muitos deveres, menos direitos do que aqueles que podem se sindicalizar. Então nada mais justo também que nós tenhamos uma espécie de retribuição, vamos assim dizer, diferenciada também, ao termos essa diminuição de direitos em relação ao servidor público comum. Justamente, não seria razoável e não seria também proporcional, né? A gente ter essa supressão de direitos em todos os âmbitos possíveis, né? E ter um condicionamento igual ao servidor público na hora de se inativar, né? Por isso, o sistema de proteção social acabou sendo a causa mais justa para a gente. E qual seria assim, a diferença entre o antigo regime próprio, previdenciário dos militares, e o novo sistema de proteção social? Qual seria a diferença mais? Vamos lá, então a gente, quando fala de previdência, né, a gente tem que remontar a um direito social, né, que faz parte do leque de direitos da Seguridade Social, né, e a previdência, em termos financeiros, é você poupar hoje para garantir o amanhã. Certo. Então, normalmente os sistemas previdenciários são compostos por massas segregadas, onde existe uma parte de fundo voltada para um investimento e outra parte para o pagamento dos benefícios. Então, a ideia é a de acumulação, e você tenta acumular poupança, isso. Espécie de poupança. É uma poupança, né? Essa é a ideia. Você segrega um fundo, esse fundo só serve para investimento e o outro fundo, o fundo financeiro, para pagamento. Okay. Como é feito aqui no estado de Goiás e em outros estados, né? Essa é que é a ideia. Do ponto de vista financeiro, essa é a principal diferença. Do ponto de vista de benefícios, o sistema previdenciário sempre está ligado a lógicas atuariais e financeiras.
Então, se houver aumento do tempo de vida do brasileiro, vai ter que ter um impacto lá no benefício do servidor público, do filiado ao regime geral de previdência também. Já o militar, não existe isso, já no sistema de proteção social. É lógico que ele tem que estar voltado para a sustentabilidade, né? Acho que a busca da sustentabilidade é uma busca do ente público, é uma busca de caráter público, ela preza pela supremacia do público em público, né? E o nosso fundo, na verdade, é um fundo que decorre não da acumulação, mas simplesmente do gasto. E a gente vai acumular com as nossas contribuições e, na insuficiência, o Estado vai ter que aportar. Basicamente são esses do ponto de vista financeiro. E dos benefícios? Os benefícios, evidentemente, como pelos caráteres que a gente já passou aqui, eles são um pouco melhorados, vamos dizer assim. Na verdade é um contrapeso, né? O benefício previdenciário, ele sempre vai pensar, sempre vai estar voltado para os eventos, morte, invalidez, velhice. O benefício já do sistema de proteção social, ele tem que se voltar para a condição do militar exercitar o seu trabalho, né? Principalmente, né? Então a gente vê que esses benefícios, o militar ele chega antecipadamente na idade, por exemplo, não tem limite de idade, porque não é coerente, por exemplo, colocar um militar de 60 anos para trabalhar numa viatura, porque ele não vai dar conta daquele serviço. É uma atividade diferente do cunho civil, né? Uma atividade diferente. Que, com certeza, todos nós sabemos, ela é mais desgastante, ela requer uma questão física, né? Que a idade de 60 anos acima, ela já tira isso aí, o que pode, caso nós tivéssemos esse exemplo aí, quem perderia com isso é a própria sociedade, porque o militar já com uma idade avançada, ele não vai conseguir dar a resposta à altura, quer seja um policial militar ou um bombeiro militar, né? Justamente, né? A gente vê isso no dia a dia da gente, a necessidade de oxigenação das instituições, né? A regra do civil, às vezes, que a experiência serve para melhoria do trabalho, para nós não, porque nós dependemos muito da força do trabalho da juventude. Né? Força física, né? Justamente. Bom, você que nos acompanha aí, chegou agora, nós estamos aqui na live Papo Oficial, uma iniciativa da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que será uma constante. Semanalmente nós vamos estar trazendo algum assunto de relevância com uma pessoa de notório conhecimento na área. Hoje a gente está recebendo aqui o Tenente Coronel da Polícia Militar Lemos, que é diretor também de militares da Goiás Previdência, e estamos abordando esse assunto, que é o sistema de proteção dos militares do estado de Goiás. Você pode participar mandando a sua pergunta aqui no nosso Instagram e nós vamos estar respondendo. Inclusive tem uma pergunta aqui de um colega, do Major Faria. Ele faz a seguinte pergunta, vamos ler aqui. O programa é bem interativo, é um bate-papo mesmo, descontraído, para a gente estar, né? Ele simulou aqui uma questão. Averbei em 2007, 6 anos e 3 meses. Está em ficha funcional no sistema da Polícia Militar. Entretanto, na SRH1, não enviou a averbação para Goiás Previdência. Isso pode gerar algum problema? Essa é a pergunta do oficial que está nos acompanhando, Coronel Lemos. Primeiramente, um abraço para Faria, tá? Para você, para sua família. Faria, o que acontece? A Goiás Previdência e os sistemas que eu acompanho ela foi criada no ano de 2009, né? Então, foram implementados praticamente no ano de 2010, né? A gente tem um sistema lá que é o GPREV. A competência para a averbação antes disso pertencia aos órgãos, né? Então a Polícia Militar fazia averbações por lá, o bombeiro por lá, e assim a Polícia Civil também fazia de lá. Todos os órgãos faziam averbações em seus âmbitos. Ocorre que em 2010 a competência passou para a Goiás Prev. Então, existe uma diferença? Não. A gente tem um princípio jurídico aí do ato jurídico perfeito, né? Que foi concretizado dentro de um sistema de competência pleno que era da Polícia Militar e que passou para a Goiás Prev. Se você promoveu a sua averbação lá no ano de 2007, ela está ok, está correta,
ela só vai ser levada em conta se tiver alguma situação que invalide ela. Mas se está lá na verbação, eu vou dar um exemplo aqui de um período referente a regime geral de previdência. Ela tem que ter necessariamente ter lá a certidão de tempo de contribuição. Se a certidão de contribuição está na sua verbação, você não vai ter problema algum. Ocorre que também, se você for utilizar o nosso simulador lá, você vai ter algum problema, porque não vai estar constando no nosso sistema. Eu acho que foi isso que aconteceu. Utilizou o simulador aí. Não quer dizer que esteja errado. No dia que você for pedir a inatividade, a sua verbação vai ser considerada totalmente e pode ficar tranquilo em relação a isso. Ok, acho que ele quer contribuir com o nosso oficial, né, Major Faria. E é isso aí, pessoal. Papo Oficial, iniciativa da Associação dos Oficiais, é isso mesmo. É um bate-papo, manda sua pergunta. Vamos estar trocando ideia. Temos uma pergunta aqui, que é de Coronel Lemos, da Coronel Esther. Um abraço, Coronel Esther. Ela que também é nossa diretora, chefe-geral da Secretaria aqui da Associação dos Oficiais e realiza um grande trabalho à frente da nossa associação. E ela pergunta, como fica a questão das pensionistas militares? Essa pergunta é só assim? Ela pergunta como fica a questão das pensionistas militares. Os associados precisam procurar a SOF para integralidade e paridade? Vamos lá, né, gente? Sobre todas as regras do mundo, e a gente tem determinadas lógicas, né? A gente tem que apresentar uma lógica, e nós, como militares, como policiais, né, aprendemos muito a lógica do direito penal. Na lógica do direito penal, a lei melhor retroage para beneficiar o réu. Essa é a lógica do direito penal. Não é a mesma lógica que é aplicada nos demais ramos do direito, especialmente no direito administrativo. No direito administrativo, os atos que são feitos na égide de uma lei, eles são consubstanciados e eles ganham a notoriedade de ato jurídico perfeito. Isso serve de segurança jurídica, tanto para o Estado quanto para o indivíduo. Pode ser que alguém que não tenha paridade, mas tenha uma norma mais benéfica lá no passado, que tem uma questão sobre uma égide de uma lei mais antiga e que as mudanças legislativas futuras não atinjam ela. Sobre isso, o STJ sumulou, tem uma súmula do STJ, a súmula 340, e em tese a súmula vai dizer o seguinte: a lei da pensão é a lei vigente ao tempo do óbito. Então a gente tem que dizer que, infelizmente, os pensionistas que não tiveram paridade e integralidade por causa que no óbito ocorreu indeterminada vigência de lei, elas vão continuar com o mesmo cálculo, com a mesma concessão, com a mesma forma, e elas, na verdade, vão herdar todo o regime jurídico daquela lei. E a partir de 1º de janeiro deste ano, a gente já começa a ter um regime jurídico voltado ao sistema de proteção social, regime esse que garante a qualidade e a integralidade pela última remuneração do militar falecido. Certo, dentro dessa linha também temos aqui as regras gerais específicas para a reserva, Tenente Coronel Lemos. Como são aplicadas? Regras gerais, né? Acho que isso aí já está mais que na cabeça de todo mundo. Para militares, ingressa a partir de 1º de janeiro deste ano. Eles vão ter que cumprir 35 anos num total de serviço, né? Desses 35 anos, eles vão ter que cumprir 30 anos como militar, atividade militar. Que pode ter sido nas Forças Armadas também, para complementar o estadual. Sim. Aí a gente tem que separar que esse tempo especial do militar é especialíssimo, né? Ele, por exemplo, se ele foi policial civil, ou foi guarda municipal, ou outro agente de segurança, ele não vai poder aproveitar aqui como especial, tem que ser como militar mesmo. Ou das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Essa é a regra geral, né? Regras específicas, que a gente vai falar são regras de transição, né? As regras de transição são para militares que foram ingressos anteriormente a 31 de dezembro do ano passado, né? Esses militares, eles vão ter 2 regras de transição, elas são cumulativas, né? Tem que fazer uma e a outra, né? A primeira é sobre o termo inicial, de 31 de dezembro, né, do ano passado, ver quanto tempo faltava. Então, se o militar faltava 10 anos, sobre esse tempo ele vai acrescentar 17%, de qualquer natureza, né?
E a segunda é uma regra um pouco complexa, quem tiver dificuldade depois pode entrar em contato comigo, pode utilizar o simulador, mas não é tanto também. Também a gente vai pegar o que a pessoa faltava para 30 anos em 31 de dezembro do ano passado, esse é o termo que a gente tem que utilizar, o termo inicial, né? E aí a gente vai acrescentar, vai começar de 25 anos, né? Vai começar de 25 anos e vai acrescentar 4 meses para cada ano faltante. Então, vamos dar um exemplo que a pessoa falte aí 3 anos. Ela vai ter que ter 25 anos de atividade militar, ser militar, mais, então, 3 anos, mais 12 meses, né? Que são 4 meses para 3, mais 12 meses, né? Então, ela vai ter que ter 26 anos de atividade militar. É uma regra um pouco mais complexa, mas é porque ela envolve um pouquinho de matemática, né? Então, cada caso vai ter, ter uma linha para ser seguida, mas a questão do pedágio, como foi colocado aí, para quem ingressou, também tem a questão do pedágio, né? Para quem ingressou, essas são as regras de transição. Hoje a gente, basicamente, a gente vai se estipular em 3 regimes temporais, né? Militares que implementaram condições de reserva até 31 de dezembro do ano passado. Eles já poderiam ir para a reserva e não foram porque não quiseram. Certo. Isso aí estava na volúpia deles. Como eles não quiseram ir para a reserva, eles têm direito adquirido de a qualquer tempo ir para a reserva, com as regras passadas. Militares que estavam já na corporação em 31 de dezembro do ano passado. Esses militares vão estar sujeitos às regras de transição. As regras de transição são essas que a gente passou para vocês agora, né? 17% e 4 meses para cada ano faltante, começando de 25 anos. E uma última vamos dizer, marca temporal, militares que são novos, ingressos. A gente não acha que aqui em Goiás não tem nenhum por enquanto, que são ingressos a partir de 1º de janeiro deste ano, e esses militares estão sujeitos às regras gerais já, 35 anos de qualquer atividade e 30 anos de atividade militar. Está previsto aí o edital, né, a questão de concursos públicos, tanto para a polícia militar como para o corpo de bombeiros militar, praças, oficiais. Esses então já entram nessa nova regra, né? Já entram nessa nova sistemática. De 35 anos, né? Então, eles podem, caso venham das Forças Armadas ou de co-irmãs, somar esse período lá aos 35 anos. Mas como o senhor bem colocou, se eles vierem de outras forças de segurança, exemplo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, não serve para esse cálculo. Não serve. Utilização do cálculo 35 anos, qualquer tempo. Então você pode utilizar qualquer tempo para ter os seus 35 anos. Para os 30 anos, tem que ser atividade militar. A atividade militar é ser militar. Ok. Bom, então, manda a sua pergunta, né? Nós estamos aqui acompanhando pelo Instagram da SOF, Iniciativa da Associação dos Oficiais. Nós temos mais uma pergunta aqui. Como proceder para a reinclusão dos dependentes para desconto do imposto de renda? Então, é assunto que me tomou tempo as semanas passadas, né? Semana passada principalmente. Ocorre o governo federal, né, por meio da Receita Federal e de um sistema chamado E-Social, ele está ajustando esse contratempo de dados, né? Então ele combate dado com outro dado ali, e o governo federal, diga de passagem, né? Ele deu prazo para que o Estado de Goiás se adequou a isso, e o Estado de Goiás teve que fazer essa adequação. Então qualquer inconsistência que foi encontrada entre os dependentes, eles foram retirados lá do contra-cheque. Se a pessoa é da Goiásprev, que é o caso nosso, né, ela pode se dirigir a qualquer VaptVupt ou a unidade da Goiásprev, no prédio da Goiásprev, que fica lá no prédio do IPASGO, né, no multiatendimento, e lá levar os documentos dos seus dependentes e incluir novamente. Ou ainda, fazer contato através do e-mail, que eu vou pegar para vocês agora, não estou de cor aqui, mas não, é fácil. O e-mail é multiatendimento@goiasprev.gov.br. Entre em contato a partir desse e-mail, o pessoal nosso vai atender e vai fazer a inclusão novamente. Então, é uma questão do governo federal, um ajuste está sendo feito, e quem teve
o seu dependente retirado, deve procurar uma unidade de VaptVupt ou a própria Goiás Prev no prédio de Pasgo, ali ao lado do Parque Areião, no setor Pedro do Vico. Ressaltando novamente, para quem é pensionista militar, quem é pensionista do Serviço Público Estadual, independentemente de ser militar, aposentados, militares e veteranos, né? Agora veteranos, né? Recentemente nós tivemos a nomenclatura através de lei estadual definida, né? Que na verdade, é uma forma de reverenciar, de valorizar aqueles militares que contribuíram tanto para a instituição, quer seja a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, e agora tem essa nomenclatura nada mais do que justa de veteranos, né? Que são realmente aqueles que contribuíram para que nós possamos estar hoje onde estamos. É muito importante, a Associação dos Oficiais, ela preza muito por essa valorização dos nossos veteranos, das nossas pensionistas, porque fazem parte da nossa história e é onde nós queremos chegar, né? Um dia nós queremos também ser chamados de veteranos, assim pretendemos, né? Bom, então, e sobre a pensão militar, como são aplicadas as novas regras do sistema, Tenente Coronel Lemos? A pensão militar, eu vou explicar as antigas, né? Assim, primeiro eu disse, né? A lei da pensão militar, né? Ela herda todo o regime jurídico do tempo do óbito, né? Do instituidor, né? Isso não só para a pensão militar, mas com qualquer pensão, né? Tanto do regime geral como dos regimes próprios. No regime passado, a Lei Complementar de 77, a gente tinha algumas situações que eram pioradas, né? Vamos dizer assim. A primeira delas é o cálculo, né? O cálculo era o teto do regime geral de previdência, e o que superava esse teto era 70%. Então você pegava o teto e acrescia esse teto 70% do que superava. Muitas vezes dava 100% para quem ganhava até o teto, né? Mas muitas vezes podiam ter uma redução quanto maior fosse a pensão que a pessoa fosse receber. E também a gente tinha alguns obstáculos em relação temporal, né? Que a pensionista, de acordo com a idade dela, ela recebia a pensão por determinado tempo, né? Dizia que a pensão só era vitalícia para quem tinha 44 anos ou mais. Então essas eram as regras passadas. O sistema de proteção social, ele já tem um regramento diferente, já tem toda uma circunstância que valoriza o militar, né? E essa valorização, ela se dá ao passo que a pensão, a forma de cálculo da pensão é a integralidade pela última remuneração do militar falecido. Então, se ele está em atividade, qual que é a última remuneração dele, a gente passa para a integralidade daquela última remuneração. Se é coronel, vai ganhar igual coronel. Se é soldado, ele vai ganhar igual soldado, é pensionista. E a forma de reajustamento é justamente a paridade, né? Toda vez que tiver aumento do ativo, vai ter aumento para pensionista. Ok. Mande a sua pergunta, né? Você está acompanhando pelas nossas redes sociais o Papo Oficial, uma iniciativa da Associação dos Oficiais da Polícia do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Estamos recebendo hoje o Tenente Coronel da Polícia Militar Lemos, que também é diretor de assuntos militares da Goiás Previdência. Temos mais uma pergunta aqui, Coronel. Está sendo bem movimentado o nosso bate-papo, a gente fica muito satisfeito com a participação de vocês e pedimos que sempre acompanhem as redes sociais da Associação dos Oficiais. Nela você vai estar sabendo de tudo que acontece, das ações que são feitas pela nossa associação, quer seja na parte jurídica, na parte política, dos eventos que acontecem também no nosso Clube dos Oficiais, onde estamos com várias melhorias aqui para receber você, oficial, e a sua família de uma maneira ainda mais à altura do que você merece. A pergunta é, Tenente Coronel Gonzaga, boa noite, Tenente Coronel Gonzaga, obrigado por estar participando conosco do Papo Oficial. Ele gostaria de saber sobre a reserva proporcional antes da vigência da lei estadual de previdência. Neste caso, vale a lei federal ou não? A pergunta tanto que difícil, né? Do Tenente Coronel Gonzaga. A lei federal, a 3954, ela não exclui qualquer critério a respeito da reserva proporcional, né? E ela fez isso a pedido, né? A reserva eletiva. Então, ela colocou os critérios lá, que é o critério geral, né? Que
35, 30 anos e colocou o outro critério em qualquer tempo, né? A gente tem alguns pontos que valem ser destacados, né? Ela tem um caráter aí que é extremamente desarrazoado, desproporcional, uma vez que se a gente seguir isso, seguir a lei ao pé da letra, a gente tende a interpretar, e a gente tem que dizer isso, que o militar ingressa com um dia de serviço, ele poderia pedir a sua reserva proporcional. Né? E aí a gente não podendo ter uma remuneração menor que o salário mínimo, né? Ele ia sair com um salário mínimo daqui com um dia de serviço. Com um dia de serviço. Então, é uma dinâmica que a gente ainda não enfrentou, estamos esperando o primeiro caso, e assim que chega o primeiro caso chegar, a gente pode observar. Com o advento da Lei 2946, né, de 30 de dezembro do ano de 2020, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, já começou a se estipular critérios para essa reserva proporcional, né? E o critério adotado foi 30 anos, 25 anos. Então, o militar tem que ter 25 anos de atividade militar e 30 anos de atividade geral. Mas, igual o Coronel Gonzaga disse, a gente ainda tem que enfrentar isso. Eu acho que, pela forma que a lei veio desarrazoada, sem critérios, ela deixou um pouco vaga essa situação e a gente tem que ver isso num caso concreto. Que ainda não existiu. Que ainda não existiu. A gente tem notícia que muitas pessoas já pediram. Ok, esperamos ter respondido a pergunta do Tenente Coronel Gonzaga. E caso haja alguma pergunta também que nós não consigamos responder, né, nosso bate-papo ele é rápido, ele é curto, a nossa assessoria vai entrar em contato e está respondendo a todas as perguntas que foram feitas, né? Temos aqui também uma situação, Nelson, sobre o tempo de serviço, né? Com a nova regra sobre o direito adquirido com o fim do decreto no dia 31 de dezembro de 2021, que estendia as aplicações do antigo regime. Quais são os principais pontos a serem colocados? Eu posso pegar a pergunta? É uma pergunta com tanto quanto extensa, né? Passar aqui essa pergunta tem muitas nuances, né? São várias perguntas dentro de uma pergunta, talvez. Sobre... A pergunta número 5. A pergunta aqui foi feita. Ah, tá, sim. Bem, a gente sabe que o governo estadual, né, e o comando das instituições, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares, movimentaram para a edição do decreto, estendendo as regras de atividade, né, que garantem a promoção ao posto imediato, né, e isso tem que ficar bem claro para todos, que nas Forças Armadas não tem a promoção ao posto imediato. Consequentemente, como princípio de simetria, no sistema de proteção social não tem. Então, a Lei 3954 possibilitou a extensão desses direitos a fim de dar uma segurança, a fim de dar não pegar todo mundo de surpresa, né, com a entrada da nova legislação em vigor. Então, o governo estadual, os comandos, como disse, eles movimentaram e a edição do decreto saiu, o decreto 9590, ele saiu no dia 14 de janeiro do ano de 2020 e estendeu o direito adquirido até o dia 31 de dezembro do ano passado. Então, quem implementou 30 anos de serviço até 31 de dezembro do ano passado, ele garantiu o direito adquirido à promoção ao posto imediato. Isso mesmo depois de 31 de dezembro, quer dizer, se o Cardoso completou 30 anos aqui, o Tenente Coronel Cardoso, antes de 31 de dezembro do ano passado, e quer se inativar daqui 2 anos, quando ele for se inativar, ele vai ter garantido o posto de coronel. Então, boa colocação, né? Acho que houve muito essa dúvida também, né, Tenente Coronel Lemos? Então, no exemplo dado pelo senhor, se eventualmente o militar completou dentro desse prazo, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2021, mas por uma opção própria dele, ele optou por permanecer na ativa, ele ainda tem esse direito adquirido, então? Sim, tem. Não, e tem mais ainda, né? Eu acho que é importante, porque para a gente desmistificar e levar em consideração, acho que muitos querem ouvir isso então é hora de só falar para nós aqui. Eu acho que é muito importante dizer isso. Se você, militar, estadual, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, implementou 30 anos de serviço até 31 de dezembro do ano passado,
não precisa correr para pedir sua reserva. Não precisa. Você pode continuar na carreira, ser promovido por outros critérios, antiguidade, merecimento, ato de bravura. Quando você optar por ir para a reserva, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos que seja, você vai ter direito adquirido à promoção também. Então, é um exemplo, a gente até trouxe essa manifestação aqui da Procuradoria-Geral do Estado. Ela foi manejada através da consulta da SEGO, e depois o comandante também fez uma consulta. A gente trabalhou nessa consulta, a consulta veio e devolveu para a gente essa condição boa, benéfica, né, e sobretudo justa, para que o militar possa continuar na carreira. Então, repito, se você tem 30 anos de serviço completos até 31 de dezembro do ano passado e quer permanecer na carreira para galgar novos postos, novas graduações, pode ficar que quando você for para a reserva, você vai ganhar mais uma ainda. Tá? Se vocês quiserem, até faço a leitura aqui do dispositivo, se for interessante. Sim, podemos. Eu acho que é um tema muito procurado pelo nosso associado, pelo oficial, pelo policial, bombeiro militar como um todo, e eu acho que essa informação que o senhor nos traz aí, ela é muito relevante. Eu vou citar a orientação que a gente passou, né? Em melhor resumo, para tornar ainda mais fácil o entendimento. É permitido ao militar que tiver preenchido os requisitos para a promoção por ocasião de sua transferência para a reserva até 31 de dezembro deste ano, o ano era o ano de 2021, usar este critério promocional, mesmo que sendo promovido por outro critério em tempo posterior à data citada. Contudo, a regra esculpida nos parágrafos 12 e 13 da Constituição Estadual deve estar ainda em vigor. Ela esteve em vigor até 31 de dezembro do ano passado, então todo mundo já que completou vai ter esse direito, tá bom? Bacana. Uma informação muito importante. Eu ia fazer uma pergunta nessa mesma linha, né, mas de interesse principalmente dos coronéis, que eu já tive com o senhor em várias situações onde nós ouvimos muito esse questionamento, principalmente ainda no ano passado, antes do dia 31, e acabou de chegar essa pergunta também para nós aqui. Sobre o IP20, Tenente Coronel Lemos, continua como direito adquirido após a vigência do novo sistema de proteção social? O IP20 a gente tem duas condições, né? A primeira, ter os 30 anos, até 31 de dezembro do ano passado, né? E a segunda condição, ser coronel até essa data também. Então são as duas condições. Então, quem tem essas duas condições, independentemente do protocolo administrativo, se deu ano passado, se você vai dar no momento posterior, vai ter direito ao IP20. Quem não tem, no outro exemplo, quem é tenente-coronel hoje e completou 30 anos até 31 de dezembro do ano passado, ele não completou o segundo requisito. Então, ele não concluiu o direito adquirido, ele não tem patrimônio desse direito. Ele vai ser coronel no momento posterior, se for, então ele não vai ter direito. Ele vai ter direito à promoção ao posto imediato, mas não ao IP20. Desde que tenha completado 30 anos até o dia 31 do ano passado, ele tem direito à promoção ao posto imediato. Sim, claro. Não sendo coronel. Assim, o que seria? O tenente-coronel hoje, que está em atividade, completou 30 anos até 31 de dezembro do ano passado, se ele vier a ser promovido posteriormente a coronel, ele vai para a reserva como coronel sem IP20. Se ele não vier a ser promovido como coronel por outro critério, ele vai para a reserva por ocasião da transferência para a reserva remunerada como coronel. Então, respondida a pergunta aí, na questão do IP20, são dois critérios que têm que estar conjuntos, cumulativamente. Caso um dos dois não exista, ele não tem essa... A pessoa não patrimonializa. Ok. Bem, pessoal, nós já estamos aí com um pouco mais de 40 minutos da nossa live, que é o Papo Oficial, uma iniciativa da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. Será uma questão semanal. A nossa associação ela vai estar intensificando, Tenente Coronel Lemos, nesse ano de 2022, várias ações para estar levando informações de alto nível para os nossos oficiais e policiais militares, bombeiros como um todo. Inclusive, nós fechamos hoje, vamos dar uma notícia de primeira mão, ainda será amplamente divulgado,
uma realização aí no final do mês de abril do primeiro Encontro Nacional de Oficiais Militares Estaduais, aqui em Goiânia, realizado pela SOF. E nós vamos abordar o tema Direito Militar, onde vários palestrantes de conhecimento em nível nacional vão estar aqui em Goiânia em abril. É um evento organizado pela Associação dos Oficiais para estar debatendo a questão do direito militar. Então a Associação dos Oficiais também vai estar fomentando esse tipo de conhecimento, esse tipo de debate. Estaremos também nas nossas redes sociais, aí, no nosso Instagram e no nosso site, divulgando palestras, lives futuras que serão semanais. Enfim, acompanhe as nossas redes sociais. Lá você vai estar sabendo de tudo que a sua associação vem fazendo em defesa do direito do oficial da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. É uma associação que preza muito pela garantia de direitos, pela preservação de direitos adquiridos, pelo fomento da cultura e do conhecimento do oficial e por novos desafios a serem alcançados, sempre dentro da ética, da disciplina, dentro do conhecimento técnico, que é o que se espera de um oficial da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. Então nós agradecemos a participação e o senhor pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu acho que o senhor trouxe assim, esclarecimentos muito relevantes e mais uma vez a gente diz que aqueles que não puderam ter sido respondidos devido à compressão do tempo, a nossa assessoria da associação vai entrar em contato e dar a devida resposta. Então a palavra final é para o senhor para agradecer. Sim, claro. Pessoal, uma boa noite para todos. Eu fico extremamente lisonjeado pelo convite do Coronel Cardoso, presidente da Associação dos Oficiais, presidente que a gente votou. Obrigado. Tenho muito orgulho de pertencer à sua turma, né? E estamos à disposição no Goiás Prévio, em qualquer outro lugar que estivermos, para sanarmos essas dúvidas. Acabou que a gente pegou esse know-how de sistema de proteção social, a gente participou do processo de confecção da Lei 2946 e estamos juntos aí, tá? O que vocês precisarem, estamos por aqui. Nós agradecemos, Tenente Coronel Lemos. E o Tenente Coronel Lemos é uma referência dentro da instituição pelo seu conhecimento técnico-jurídico e pela forma também com que ele defende os interesses dos militares dentro da Goiás Prévio. Está lá sempre de portas abertas para receber qualquer policial ou bombeiro militar que tenha alguma demanda. É um defensor que nós temos, por isso a importância de nós termos militares em determinados locais para que possam estar vigilantes com relação aos nossos direitos. Nós vamos estar encerrando por aqui. Papo Oficial volta semana que vem com um outro convidado. Acompanhe nossas redes sociais, siga o nosso Instagram e saiba tudo que a sua Associação dos Oficiais vem fazendo em defesa dos direitos e garantias de deveres dos nossos oficiais. Boa noite a todos, fique com Deus, um bom resto de quinta-feira.